Porque a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluias, glória a Deus. Estamos aqui nesta manhã, paramos todos os nossos afazeres para estarmos nesse momento buscando a presença do Senhor. Nossa consagração com o tema esperança. Há esperança para você. Há esperança para nós. Essa situação não é o fim. Esta situação, muito pelo contrário, representa o começo de uma grande jornada. O texto que foi lido, Jó, capítulo 14, versículos 7 ao 9, vai nos dar essa expectativa, porque há esperança para uma árvore que foi cortada e ainda ela se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará como ramos, como planta nova. Espírito Santo de Deus, nessa manhã eu quero estar, ó Deus de Israel, dando abertura a esta consagração. Deus, eu quero clamar ao Senhor que venha visitar cada lar, cada família. Espírito Santo de Deus, Pai, nesta hora, Papai querido, em nome do Senhor Jesus, em cada casa, ó Deus de Israel, colocando em cada coração esta esperança, Deus, que o Senhor tem gerado em meu coração. Papai querido, nem tudo está perdido, nem tudo está colocado ao pó, nem tudo, Deus de Israel, foi deixado de lado, nem tudo foi esquecido. Papai, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, ó Deus, a expectativa da volta de Cristo, ó Deus, é muito grande e que ela venha, ó Deus querido, está sendo gerada em cada coração. Papai querido, nesta manhã eu quero orar, ó Deus querido, por Canaã dos Carajás. Espírito Santo de Deus, por cada família em sua casa, por cada representante, Papai querido, do governo, pelos profissionais da saúde. Espírito Santo de Deus, eu quero clamar ao Senhor, que o Senhor, ó Deus de Israel, venha cuidar, Papai, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, ó Deus, o texto, ó Deus, que foi narrado, Papai querido, ó Deus, vai falar, ó Deus, que sempre há um renovo, ao cheiro das águas brotará. Papai querido, que o teu Espírito Santo venha renovar as forças do teu povo, em nome de Jesus. Amém. O objetivo dessa consagração é trazer realmente esperança.
E eu convidei algumas pessoas para estar falando aos nossos corações. Eu convidei a pastora Sara Jane, o pastor Henry de Goiânia. São muito amigos meus, com a sua filha Samara, muito amigos meus de verdade. São pessoas que sempre me acolhem quando eu vou a Goiânia e que sempre me inspiram. Conheci eles vieram aqui em Canaã, uma época conheci ela, depois conheci ele. E são pessoas abençoadas e vão estar trazendo uma palavra de saudação. Também convidei o pastor Júnior Peixoto, colega de seminário, estudamos juntos, Formei primeiro, depois ele formou, casou, hoje tem um filhinho chamado Bernardo, sua esposa Adriana, vivem em Goiânia, ele é do Rio de Janeiro, ela é de lá, de Goiânia, e vivem muito bem, também está trazendo uma palavra de esperança para as nossas vidas. Também convidei a evangelista Sheila, que vai estar também trazendo esta palavra que vem do Senhor para os nossos corações. E temos temos 2 testemunhos de cura. E são testemunhos especiais, através da vida do pastor Jorge, através da vida da Kaline. Tem outros testemunhos, o Senhor tem feito milagres, igreja. É hora de se levantar, é hora de usar a maior força que nós temos, a oração. Nós estamos em relógio de oração. Eu sei que tem sido um tempo novo, e já está quase acabando o relógio de oração, Mas é um tempo novo, é um tempo de renovo, é um tempo de brotar ao cheiro das águas, é um tempo de renascer, é um tempo de florescer, é um tempo de crescer, é um tempo de se levantar no meio deste povo, é um tempo de se levantar e de ser aquilo que o Senhor sempre disse que você é um tempo de se levantar e saber que o Senhor é o dono da tua história, é o dono da nossa história. Eu sei que o Senhor é o dono da minha história, é o dono da sua história. O texto diz que por mais que ela seja cortada, você já observou quem corta a árvore? Um machado. Uns usam um aparelho lá que eu esqueci o nome agora, não vou me lembrar. Mas o machado, ele é o auxiliador ali para terminar de cortar aquela árvore. Quem é o cabo do machado? Não é uma madeira que produziu seu fruto de outra maneira? Mas vocês já pararam para observar que às vezes tem árvores que crescem de maneiras mais sucintas? Lá em casa tem um pé de mamão, dá uns mamão gostosos, e ele nasceu entre a parede e o piso de cimento. Se você for observar o início da raiz dele, ele nasce exatamente nesse encontro entre a parede e a raiz. Nada impediu que esse pé de mamão nascesse, crescesse, florescesse e desse tanto fruto. Todos os dias tem mamão maduro e tem mamão verde. Mesmo que seja ralas chances de esperança, há esperança para nós. Só que a nossa esperança, a nossa expectativa precisa estar em Cristo Jesus. E através dessas palavras nessa manhã, através dos louvores, através do que o Senhor preparou para nós nesta manhã, eu quero te convidar a estar com o coração aberto. Eu quero te convidar neste momento a desapegar os teus pensamentos e a estar buscando a presença do Senhor. A estar buscando a presença do Senhor. A estar tendo esse tempo de renovo, de força. Papai querido, em nome de Jesus, que esse período de consagração, que o Senhor venha falar em nossos corações. Em nome de Jesus, assim eu quero te clamar, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.
continuem aí. E nós vamos seguir exatamente essa sequência. Nós vamos ter louvores, nós vamos ter a palavra com a pastora Sara Jane, nós vamos ter a palavra com o pastor Henry, nós vamos ter mais louvores, nós vamos ter o testemunho com o pastor Jorge, nós vamos ter a pregação com o pastor Júnior, depois mais louvores, o testemunho da Kaline, né? Nós vamos ter um louvor com a nossa irmã Welta, que ela preparou algo especial. Temos a palavra da irmã Sheila e no encerramento comigo aqui novamente, agradecendo você, que você venha nesta manhã buscar realmente a face do Senhor, a esperança para Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar, mesmo em meio às lutas eu não estou só, sinto aqui. É mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou e enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Sempre se sabe detalhes e um milagre, mas eu vou contar a história de um menino que um dia levantou bem cedo. Sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? E o menino então respondeu: o mestre está a me chamar, uma multidão vou ajudar a alimentar. Sua mãe lhe disse: isso é impossível, o que tem aí nesse cestinho? E com muita fé o menino diz: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? E é assim que Deus faz, usa quem Ele quer. Que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Menino, homem ou mulher. Paz do Senhor, minhas irmãs. Quando
eu digo paz, eu me lembro muito da passagem lá em João 20, quando diz da entrada de Jesus em um cenário. Esse cenário havia acontecido depois da morte do Cristo, a morte de Jesus. E os discípulos estavam ali com medo, trancados, confinados ali, esperando, sem expectativa. Mas esperando o quê? Eram dias difíceis para os discípulos. E neste cenário entra Jesus. Jesus que rompe as barreiras naquele instante, barreiras físicas das paredes, barreiras emocionais, barreiras psicológicas que estavam se formando, barreiras das emoções. Jesus entra nesse cenário rompendo tudo isso. Quando ele diz, paz seja convosco. É nessa paz que os discípulos tinham que crer e descansar. E muitos se alegraram com certeza de ver ali o seu mestre ressurreto, como ele havia dito, como ele já havia prometido, como ele já havia explicado durante 3 anos. Mais tarde, passado 8 dias, novamente Jesus vai e encontra os discípulos novamente, fechados, trancados. Mas dessa vez estava ali um homem, um dos discípulos chamado Tomé, e Tomé queria ainda tocar em Jesus. E Jesus foi além, com sua humildade maravilhosa, com seu amor, com seu entendimento por nós seres humanos. Ele vem e fala para Tomé, olha aqui, me toque. E Tomé passa a chamá-lo de Senhor. Eles haviam aprendido tudo, tinham tido essas promessas que estavam confirmadas por tantos profetas durante tanto tempo. Eles haviam entendido, mas nesse momento viviam um tempo difícil, um tempo de reclusão, um tempo de medo do inimigo, um tempo onde estavam confusos, com dúvidas, mas Jesus entra nesse cenário. Indo outro dia acompanhando o velório do meu padrasto, nós passamos pela Avenida Anhanguera, aqui em Goiânia, né? E eu pude ver todo o comércio fechado e dava uma dor no coração de ver. E eu comecei a pensar, né? As pessoas têm dinheiro, mas não têm o que comprar. As pessoas têm shoppings, nós temos shoppings, mas não podemos passear. Nós temos parques, mas não podemos sair, porque nós estamos assim também, confinados. Mas em meio a este confinamento, Jesus vem também dizer, paz seja convosco. E sabe por que disso? Me lembro de Lucas 2:22, quando Simeão apresenta Jesus no templo. Jesus vai para ser apresentado ali, é um bebezinho, e Simeão, quando ergue aquele bebezinho, ele, em outras palavras, ele diz assim, agora eu posso morrer porque eu já vi a salvação do Senhor. Quantas e quantas profecias, irmãos, nós temos na Bíblia, quantas e quantas profecias, promessas do Senhor nós temos na palavra dele. Muitos profetas não viram o cumprimento das promessas, mas Simeão neste momento ele estava contemplando aquela promessa do Senhor ali cumprida, o Salvador, o Libertador, o Cristo, o ungido de Deus estava ali presente e ele estava alegre, satisfeito, ele dizia, já posso até morrer porque eu contemplei a promessa do Senhor sendo cumprida. Nesses dias, irmãos, nós vemos também que é cumprimento bíblico. E quando nós vemos um cumprimento bíblico, nós temos que nos alegrar e ficarmos em paz, porque existem tantas outras coisas que ainda vão acontecer. E nessas coisas também nós sabemos que o Senhor já nos alertou na palavra dele. Nós temos promessas da volta do Senhor, nós temos promessa do encontro do noivo com a noiva, e nós temos que crer e esperar em paz, tranquilamente, porque nós temos um Deus que é soberano e o que ele fala se cumpre. A palavra do Senhor diz que seca-se a erva, se murcha-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. É um motivo de alegria para nós quando nós vemos essa situação também se passando.
tem o seu lado triste, mas a alegria do cristão faz com que ele vê o Deus soberano que ele tem e o Deus que cumpre com o que falou. Nós estamos acompanhando cumprimento da palavra de Deus. Então nos resta agora aguardar em paz estes cumprimentos, aguardar com alegria que o Espírito Santo coloca em nós, porque o Senhor está voltando, porque o Senhor tem muito mais coisa para cumprir em nossas vidas, porque o Senhor é verdadeiro, é eterno, Ele não passa. Que a paz seja convosco. A paz do Senhor aos irmãos, amém? Quero deixar uma palavra para você nesse dia, uma palavra de esperança ao teu coração. Sou o pastor Henrique de Souza, pastor da Igreja de Deus aqui em Goiânia, no setor Jardim Nova Esperança. Sou casado com a Sara Jane e temos uma filhinha muito linda chamada Samara. Nesses dias difíceis que temos, você também deve ter passado esse momento de pandemia nesse país, eu quero te trazer algo nesse momento. Algo maravilhoso que é a palavra do Senhor, essa profecia por excelência. E diz o texto aqui na palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35 em diante, diz assim: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, eu quero tornar a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua visão, a tua vista. A tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver, e seguindo-o, glorificando a Deus. Todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. É uma passagem bastante conhecida. Nós estamos aqui vendo dois personagens. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, e vemos aqui um cego. Um cego que estava num estado, sim, de, podemos afirmar, de tristeza. Tristeza por quê? Ele dependia da generosidade das outras pessoas, para que lhe desse algum dinheiro, para que ele provesse o sustento para si. Então podemos dizer que era uma situação, até de uma certa forma, de calamidade, dependendo dos outros para poderem viver. Então ele sentava à beira do caminho, pedindo a sua esmola. Colocava ali a sua capa, em outras versões diz isso, tendo a sua capa, que quando viu que era Jesus de Nazaré que estava lá, ele tomou uma atitude. Em um cenário de adversidade que nós estamos vivendo aqui agora, meu irmão, minha irmã, temos que saber de algo, que nós servimos um Deus que é todo-poderoso, um Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Esse cego usou daquilo que ele tinha de melhor. Alguns estudos apontam que a pessoa com deficiência visual, ela desenvolve muita audição. E aquele cego observou, escutou algo diferente que estava acontecendo ao redor. E ele perguntou o que estava acontecendo. Falaram para ele: Jesus de Nazaré está aqui. E eu quero dizer para você algo nesse dia. Jesus está com você. Jesus te ama muito. E Jesus quer te ajudar. Quer pegar você pelas mãos e conduzir a sua vida. Quando nós aceitamos a Ele como o único, suficiente Salvador das nossas vidas, nós dizemos para Ele: Senhor, direcione a minha vida agora. Bartimeu, outras versões, Bartimeu percebeu que Jesus estava ali. E ele, mais do que depressa, percebeu
que a esperança da mudança em sua vida estava passando ali. E a mudança da sua vida, quem poderia realizar? Era só Jesus Cristo de Nazaré. E ouvindo aquele alvoroço, ele soube que Jesus estava ali e começou a clamar. Em tempo agora de pandemia, em tempo de situação tão adversa, tão triste, nós devemos ainda mais clamarmos a Deus. Esse cego fez isso, clamou ao Senhor, clamou a Ele, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra do Senhor nos diz que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Bartimeu clamou a Jesus, clamou, Jesus, estou aqui, filho de Davi, estou aqui. A multidão, a quem ia à sua frente, falou: pare, fica quieto, cala a tua boca. Mas Bartimeu clamou mais ainda, mais alto, ele não parou. Sabe por quê? A esperança da mudança de sua vida estava ali. E ele não poderia parar de clamar. Não é tempo de pararmos de clamar. É tempo de clamarmos a Jesus, para que Ele venha mudar essa situação. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Então podemos clamar a Ele, não vamos parar de clamar, vamos continuar aclamando a intervenção de Jesus nesses momentos difíceis em que nós estamos vivendo. E sabe o que é interessante? Que Jesus parou e mandou que trouxesse Bartimeu à sua presença. Bartimeu chega até Jesus. E Jesus fala: que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero ver novamente. E diz o texto que imediatamente tornou a ver. Bartimeu contemplou um milagre maravilhoso em sua vida. Eu quero dizer para você nesse momento que o milagre de Deus está chegando. Creia. É tempo agora de clamarmos a Ele e exercermos a nossa fé. Não é tempo de ficarmos acomodados. É tempo de entrarmos na presença de Deus e clamarmos a Ele. Você tem que saber de algo, eu e você. Sempre saber disso. Que Jesus nos ama. E muito. Tenha esperança. Vai passar. Isso vai passar. Estamos passando, podemos dizer, por um deserto. Mas o deserto é a escola do Senhor. Deus tem nos ensinado. Então, creia, clame, exercemos a nossa fé nesses dias. Amém? Que Jesus abençoe você e toda a sua família. Eu quero chamar aqui, vem cá, Samara. A Samara, minha filha linda, está aqui. Nós estamos aqui no nosso apartamento em Goiânia. E tá aqui a lindinha, vem cá, olha aí, a minha lindinha. A herança do Senhor aqui. Deus nos deu. Então, tenha fé. Jesus está com você. Amém? Não tá, Samara? Sim. Que Jesus abençoe a sua vida. Que Jesus abençoe a sua família. Não fique triste. O melhor de Deus está por vir. Tenha esperança. Que Jesus abençoe a sua vida poderosamente. A paz do Senhor. Vá na paz do Senhor, Samara. Senhor. O único que é digno de receber a hora e agora a força e o poder. Ao único que é digno de receber a hora e agora a força e o poder. Ao Deus eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus, te adoramos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés.
Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Escuta. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que te levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra, sobre toda a terra, sobre toda a terra, sobre toda a terra e céus. Aleluia, glória a Deus. Paz, igreja. Eu sou o pastor Jorge da Igreja Batista da Família. Sempre andamos em comunhão com a Igreja de Deus aqui em Canaã dos Carajás. Para nós tem sido um motivo de muita alegria esse ministério que nos ajudou a fortalecer a nossa igreja nos períodos mais difíceis que passamos ao iniciar o ministério da Igreja Batista da Família, na cobertura do pastor Joaquim Neto de São Luís, que é o meu pastor presidente. E nesses dias de pandemia, eu acabei sendo contaminado pelo Covid. E durante os primeiros dias foram muito difíceis para mim, de muitas dores. Todos os sintomas que as pessoas falam eu tive. O cheiro, o paladar, também a audição, a minha falhava, eu não escutava direito do ouvido. Eu tive muitos problemas. E eu comecei, durante esse período, fazer uma campanha intercessória pela minha vida. A gente sempre intercede por muitas pessoas, está orando por muitas pessoas, mas naquele momento eu senti que eu devia clamar por mim, pela minha família, pedindo a cobertura espiritual do Senhor naquele momento. E eu lembrei do texto de Paulo, quando ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu digo, Senhor, eu não terminei o meu combate, eu não terminei a minha caminhada, e eu quero o meu milagre, eu creio no meu milagre, eu creio que o Senhor falará comigo,
e eu vou esperar. E eu fiquei ali persistente, sabe? Igual a mulher com o fluxo de sangue, persistente, querendo tocar nas olas de Jesus. E quando deu mais ou menos umas 3 horas da tarde no terceiro dia, eu adormeci devido à medicação, tive um sono muito forte e eu sonhei com o Senhor. O Senhor, ele apareceu para mim, numa pessoa idosa, e essa pessoa falava para mim claramente que os meus dias ainda não tinham terminado na terra, que a obra do Senhor ainda estava por vir o melhor, e que a vinha estava pronta para o cefeiro, e que eu faria parte dessa anunciação do Evangelho, dessa proclamação dos últimos dias. O Senhor, ele está tocando a trombeta sobre a terra, e ele está procurando o justo da terra. E eu comecei a perceber que eu não estava justo no sonho, e eu comecei a colocar a minha vida ali diante do Senhor, o Senhor falando comigo em aramaico. Eu entendi a interpretação daquilo que ele estava falando, e eu comecei a fazer concerto no sonho com o Senhor. E quando eu acordei sem sintomas, eu acordei sem a doença, eu já respirava normal, não tossia com frequência, e eu me senti muito bem, muito bem. A única coisa que eu sentia ainda era a fraqueza, porque eu tinha tomado muita medicação e era o terceiro dia e eu precisava me alimentar melhor. E aí eu comecei a busca pela alimentação saudável, né? E dos vegetais e óleos naturais. Eu comecei a perceber durante os 2 dias que eu já não tinha mais nenhum sintoma da doença. Então eu creio no milagre, eu creio que embora seja difícil, mas nós estamos vendo muitos idosos também sendo salvos, Deus tratando com famílias, Deus trazendo o seu povo de volta à esperança. E a minha motivação nesse vídeo é dizer para você, meu querido, o que é que te traz a esperança na dor? Aquilo que te traz esperança na dor é bom se tornar um marco, um memorial. Os judeus, eles comemoram sempre as festas de celebração, principalmente Pentecoste. Então que nós possamos estar celebrando ao Senhor com fé, com ânimo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero deixar Isaías 26 e versículo 4, que diz assim: confie no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ele é rocha eterna, igreja. Seja forte, seja firme, coloque o pé contra o medo e comece a determinar na sua casa. O medo não faz parte da vida do cristão. Nós vamos passar e vamos vencer todos os desafios que forem colocados na nossa carreira cristã. Porque quando chegarmos ao final dela, nós seremos coroados pelo próprio Senhor, e Ele tirará dos nossos olhos toda a lágrima, enxugará todo o pranto, e nós passaremos a viver ali em alegria, em comunhão com os céus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Que bom poder me dirigir a você nesse dia. Quero enviar um forte abraço aos pastores dessa igreja, da Igreja de Deus no Pará, em Canaã dos Carajás, pastora Simone, pastor Kelvis e João Augusto. Deus abençoe muito vocês, um prazer estar me dirigindo a vocês hoje, louvando ao Senhor para esse tempo que essa igreja tem vivido, que essa igreja tem experimentado por parte do Senhor. Eu quero ministrar hoje dentro da perspectiva de esperança do povo de Deus. E essa é uma palavra que está intimamente ligada à nossa fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, quero te convidar a, se possível, pegar a sua Bíblia e fazermos uma leitura juntos do texto da palavra de nosso Senhor, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versos 13 ao 35. É uma leitura um tanto longa, só que nos dias em que vivemos, nossos crentes
não estão lendo as Escrituras. Por isso, a necessidade de nós, como ministros do Evangelho de Jesus Cristo e pastores e líderes da igreja, colocarmos o nosso povo para aprender mais das Escrituras, para ler mais as Escrituras. Então, para isso, te convido, Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versos 13 ao 35. Ele diz o seguinte: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que ainda eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para não o conhecerem. E ele lhes disse: Que palavras são estas? Que andando pelo caminho trocais entre vós, e por que vocês estão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só um peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes respondeu: Quais? E ele lhes disseram: As que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, e as palavras dele diante dos homens e de Deus eram poderosas. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e morte de cruz. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, é já o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizia que ele estava vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achavam em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes os olhos e o conheceram, e então ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Aleluia. Era domingo de manhã. Jesus havia sido crucificado conforme
que ele próprio havia dito. Foi uma crucificação atroz, nós sabemos disso. Foi terrível. Foi um choque, um marco para todos os que viveram esse período em que Jesus havia sido crucificado, morto, sacrificado pelos pecados do homem. E é claro que isso marcou muito a vida de cada discípulo de Jesus, que esteve com ele, que caminhou com ele, que o abraçou. Queridos, nós, por muitas vezes, vivemos dias semelhantes a estes, dias difíceis, cruéis, dias em que toda a nossa esperança se esvai. Tudo aquilo em que confiávamos acaba. Tudo aquilo que críamos não tinha sentido. E esses discípulos, a eles é usada uma linguagem no grego muito interessante. Ek enkoi, que significa dizer que eles eram discípulos de dentro. Alguns vão dizer que Cleopas era um dos tios de Jesus. Outros dirão que esses dois eram do grupo dos 70. E outros vão dizer que eram discípulos que se fizeram discípulos porque gostavam dos ensinamentos de Jesus. Nós não sabemos, de certa forma, quem eram estes dois discípulos, só que o termo grego usado era que eles eram de dentro. A teoria que mais se aplica aqui é a teoria de que fosse um dos 70, ou 2 dos 70. A questão toda é que estes discípulos se afastaram dos seus irmãos em Jerusalém e resolveram andar 11 quilômetros, que correspondia basicamente a 7 horas de caminhada a passos lentos. E o interessante, querido, é que esses dois discípulos conheciam as mensagens de Jesus, caminhavam com Jesus, viram as curas, viram todas as transformações que Jesus fez. Só que eles decidiram, por não acreditarem mais, por não experimentarem mais tudo isso que viveram, decidiram viajar, partir para uma terra longínqua. Então eles desceram até Emaús. Jerusalém está no alto, entre as montanhas. E esses discípulos aqui têm uma atitude, embora Jesus havia dito que voltaria, as mulheres haviam dito que ele estava vivo por testemunho dos anjos. Isso não foi suficiente para que eles ficassem em Jerusalém com os outros discípulos. A confusão, a tristeza bateu tão forte, tão severa nesses dois discípulos, que eles decidiram abandonar a causa, porque Jesus era a esperança que eles queriam. E, queridos, de fato, diante da morte, nós nos frustramos. Diante da morte, nós deixamos de ter força, deixamos de acreditar, deixamos de crer. Porque a morte é a maior sinalizadora de que nós somos incapazes e de que nós não temos força em nós mesmos, de que nossa vida é frágil, de que tudo o que nós fazemos é limitado. Quando nos deparamos com a morte, ela arranca de nós toda a nossa esperança. A morte é um grito de que nós não estamos no controle. E quando Jesus morre,
isso começa a fazer parte dos discípulos, destes 2 discípulos, que decidem ir para uma outra terra, para longe de onde tudo aquilo estava acontecendo. Querido, muitas vezes nós estamos assim, nós queremos ir para longe de todos os problemas, de tudo que nos aflige, de tudo que nos magoa, de tudo aquilo que mexe conosco. Às vezes ir para longe é a melhor opção. Só que esse texto aqui, queridos, é muito interessante, porque ele é riquíssimo em detalhes, e detalhes que são impressionantes. Eles estão tomados pela tristeza, pela angústia, porque Jesus representava a esperança. O Império Romano havia governado, ou melhor, tomado toda a Judéia. O Império Romano crescia devastadoramente. E eles criam que Jesus era a resposta de Deus para dar fim àquele conflito político, porque aquilo tudo estava fazendo mal à nação. Querido, Jesus, que era a resposta, tinha morrido. E como o texto diz, já era o 3º dia. E eles, então, decidem ir para Emaús, afastar-se, porque estavam tristes. Só que um dos detalhes desse texto, e que me é muito interessante, é que no meio da estrada, enquanto eles estavam caminhando, alguém aparece junto deles. Só que a tristeza, a angústia, a frustração impede-os de ver quem estava com eles. Sabe, querido, às vezes nós estamos assim. Estamos tão tristes, tão frustrados, tão desesperados, que não conseguimos perceber quem está ao nosso lado. A tristeza daqueles homens impediu-os de ver que Jesus estava entre eles. E sabe o que mais me chama a atenção? É que os outros estavam reunidos em Jerusalém e Jesus se preocupa com 2 discípulos que decidem se afastar do grupo. Isso aqui mostra-nos que o nosso Senhor se importa com nossa vida, que o nosso Senhor se importa com as tristezas que passamos, com as angústias que sofremos, com tudo aquilo que nos macula, nos fecha os olhos, nos impede muitas vezes de crer plenamente. E o nosso Senhor então se manifesta àqueles 2 homens. Aleluia, aleluia, dando uma clara demonstração de que ele se importava. E eles vão pelo caminho, pregam de Jesus para Jesus. Pregam. E olha a capacidade que esses homens têm. Eles conhecem a história de Jesus. Jesus era varão poderoso. Só que eles esquecem-se de que a prática da fé deve ser colocada, deve ser exercitada. Jesus vai com eles e vai anunciando-lhes daquela forma didática que só Jesus tinha, falando a cada um deles aspectos de toda a Escritura, falando a respeito da Escritura, da salvação, do poder de Deus, da vida de Deus, do exercício de Deus, do sacrifício de Jesus, da necessidade de que esse sacrifício representava. Então eles chegam até Emaús. Jesus
diz que vai para mais longe, eles o convencem a ficar. Jesus entra, assenta-se com eles, parte o pão, dá a eles, e então os olhos deles imediatamente se abrem. E quando isso acontece, Jesus desaparece. Os discípulos do caminho de Emaús começam a conversar. E eles diziam: não ardia em nós o nosso coração quando ele falava. Algo familiar estava ali. Jesus está perto, querido. Eu não sei se você está como os dois discípulos no caminho de Emaús, mas tenha esperança. A esperança é o combustível para nos levar até os propósitos de Deus. Depois que eles entenderam quem era, eles decidem voltar imediatamente para Jerusalém. Parece uma volta, de 6 a 8 horas de caminhada. Tranquila. Só que deixe-me te dizer, o dia já estava virando. A noite já estava chegando. E querido, é muito perigoso se andar no deserto à noite. Salteadores, feras, frio, extremo frio, desértico. Só que nenhum desses fatores foram empecilho para que depois que eles tiveram seus olhos abertos e enxergaram que era Jesus, nada os impediu de voltar para o lugar que eles deveriam estar, para onde eles nunca deveriam ter saído. Eu não sei como é que você está agora, mas eu posso te dizer, volte para o lugar onde Jesus se manifestou na sua vida. Volta. Independente das dificuldades, dos medos, das angústias, das tristezas que você tenha vivido, volte para Jerusalém e lá testifique com seus irmãos que ele está vivo. Eu quero orar com você. Deus, nós te amamos. Nós te glorificamos, meu Pai. Nós te damos honras. Eu não sei como está o coração do meu irmão, da minha irmã, mas eu tenho certeza que o Senhor está conosco. Peço que tua bênção alcance meus irmãos e que o teu favor se estenda a cada um deles. Em nome de Jesus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar ao qual não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso decidido estou, quando a minha força se esgotar, teu anjo vai me alimentar. Te adorar eu me sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvarei pelas tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar eu me sustenta-me de pé. Não
orações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Oh, aleluia! Eu vou descer a casa do oleiro. Eu vou descer a casa do oleiro. E o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer na glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Deus, não há como descrever tua grandeza, teu poder, não há outro igual a ti. Sim, quando desço reconheço que foi pago alto preço por mim. Cante. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer na glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu te dou glória, eu te dou glória. Glórias a ti, eu te dou glória. Eu te dou glória pra todo sempre. Amém. Eu te dou glória. Eu te dou glórias a ti, Senhor. Eu te dou glória. Mais forte, mais forte. Eu te dou glórias pra todo sempre. Amém. Pra todo sempre. Pra todo sempre. Amém. Eu vou descer a casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Aleluia, glória a tua, Jesus. Do Senhor. Hoje eu estou aqui para contar o testemunho que aconteceu comigo e com meu esposo. No último dia 23 de abril, meu esposo apresentou os primeiros sintomas para a Covid-19. A gente foi até a unidade de saúde, onde o médico confirmou que todos os sintomas dele e pediu para que a gente ficasse 14 dias em isolamento e caso piorasse, voltasse para o hospital. A gente veio para casa, porém, como alguns já sabem, eu tenho um problema cardíaco, já tem uns 3 anos. E a gente ficou preocupado porque eu estava sem tomar medicação, porque a minha médica havia suspendido a minha medicação para mim fazer uns exames. E devido o coronavírus ter chegado aqui, eu não consegui realizar os exames. Então eu estou, na verdade, sem tomar remédio. E aí a gente ficou preocupado por isso, né? E uma semana depois eu também comecei a apresentar alguns sintomas. Ele foi até o médico, ele deu um comprometimento pulmonar. E a igreja eu sei que estava orando, a pastora estava orando pela gente, pela nossa saúde. Eu tive ruim, fui até o hospital, fiz um teste e o médico que olhou meu teste, ele disse, não, seu teste deu negativo, né? Por mais que eu estava apresentando todos os sintomas, meu teste deu negativo. E a gente dentro de casa.
E ontem eu vim descobrir que o meu teste tinha dado positivo, né? Mas pra gente ver como Deus é perfeito na vida da gente. Eu, com todo o meu problema cardíaco que tenho, né? Há anos eu venho aqui, estou acima do peso, então era mais um fator. Mas Deus é tão perfeito que, apesar de tudo isso, o meu esposo, que não tem nenhum problema de saúde, né? Ele ficou muito mais ruim do que eu. Ou seja, eu passei por isso, né? Com sintomas leves. Eu tive uma gripe normal, uma simples gripe, né? Eu fiz tomografia, o meu pulmão estava limpo, o médico que me atendeu disse que eu não tinha nada, né? E eu dei positivo, meu teste deu positivo. Mas Deus é tão maravilhoso que no começo eu tive muito medo, né? Tive muito medo, mas Deus é tão perfeito que, apesar de eu ter pegado o vírus, né, pegado a doença, eu não senti, eu posso dizer que eu não senti, né? Porque Deus colocou a mão, tampou todas as doenças que eu tinha. E a gente passou por isso. Estou aqui hoje para dizer que temos que ter fé, que não importa o teu problema, temos que entregar a nossa vida para o Senhor, né? Que independente de qualquer coisa, independente de você ter pressão alta, muitos estão com muito medo, mas tem que confiar, porque eu confiei que mesmo se eu tivesse pegado, mesmo o médico dizendo para mim, ó, você não pegou, eu sempre entreguei para o Senhor, eu falei, se eu tiver pegado, mas o Senhor vai abençoar que eu vou passar por isso e vai dar tudo certo. E foi o que aconteceu comigo. O meu esposo, que não tem nenhum outro problema de saúde, ele ficou muito mais ruim, ele teve comprometimento no pulmão, e eu, com todos os problemas que eu tenho de saúde, não tive nada. A perfeição do Senhor na vida da gente é tremenda. E hoje eu estou aqui para agradecer a Deus por mais essa vitória, por mais essa bênção que aconteceu em nossas vidas, na minha vida.
do Senhor, meus irmãos da Igreja de Deus de Canaã dos Carajás. Quero felicitar aqui também, agradecer aos pastores Kelvin e pastora Simone. Que Deus continue abençoando essa obra, que Deus continue abençoando esse ministério. Estamos aqui para falar de tempo de esperança. E eu convido você, amado irmão, a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 2 e no versículo 2, que diz o seguinte: E por isso perguntou: Por que você está triste? Você não está doente? Você não está doente. Portanto, deve estar se sentindo muito infeliz. Então, eu fiquei com muito medo. Meus irmãos, eu creio que você deva conhecer a história de Neemias. Neemias era o copeiro do rei Artaxerxes, e Neemias era um homem, penso eu, que um homem alegre, feliz, sorridente. E em um certo momento, Neemias se entristeceu. Neemias teve uma notícia. Ele teve uma notícia que o povo de Deus, os judeus, eles estavam sofrendo, passando por dificuldades, humilhações. E nos momentos que nós, humanos, passamos por dificuldades, passamos por aflições, geralmente a nossa tendência é se entristecer, é acreditar que não tem mais jeito, é acreditar que não há possibilidades. Neemias, então, era assim que ele se encontrava neste momento diante do rei, sem esperança. Mas quando nós continuamos lendo o livro de Neemias, nós vamos perceber que esse medo de Neemias durou pouco. Durou pouco por quê? Porque Neemias estava buscando algo que eu e você, igreja, devemos buscar: esperança no tempo de dificuldade. E aí eu quero convidar você a pensar comigo nesta manhã. Por que Neemias estava triste? Primeiro vamos compreender por que ele estava triste. Neemias estava triste porque os muros de Jerusalém estavam caídos. E os muros, meus irmãos, representava segurança e representava também proteção para o povo. Neemias estava triste também porque as portas estavam queimadas. E era ali naquele período as portas, à beira das portas, em que as famílias, em que a justiça se efetivava na vida das famílias. Neemias também estava triste porque havia uma pobreza, havia uma tristeza no coração do povo. Mas algo, queridos e queridas, nós precisamos aprender que no tempo de dificuldade sempre há esperança. Estamos vivendo um momento aí onde as pessoas, nessa situação de pandemia, nessa situação de doença, nesses burbúrios, onde as pessoas estão desesperadas, até mesmo no meio da igreja, as pessoas têm corrido para um lado, corrido para outro, pessoas com medo de
ir à igreja às vezes, com medo de ir no supermercado. Mas eu quero dizer para você que nenhum medo vai fazer você crescer diante daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu convido você então a meditar nessa noite. Por que Neemias se entristeceu, mas qual foi a atitude dele diante dessa situação? Qual foi a atitude de Neemias quando ele percebeu, meu irmão, minha irmã, que as coisas não estavam dando certo? Por quê? Porque o desespero não nos faz vencer. O desespero não nos faz pensar nem meditar, tampouco tomar posse daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então, eu quero te convidar a ter esperança. E por que Neemias teve esperança, queridos? No momento ali, no capítulo 1, que o seu irmão diz que os muros estavam caídos, ele entristeceu, mas ele fez algo que é muito importante para além da tristeza. Neemias começou a interceder. Então, você quer ter esperança nesse tempo? Comece a se levantar como intercessor. Comece a sentir o que as pessoas sentem. Algumas pessoas têm vivido no isolamento social, clamando apenas por si. Mas eu te convido a ser Neemias nesse tempo. Eu te convido a levantar um clamor a favor da cidade de Canaã dos Carajás. Eu convido você a interceder pelo Brasil, a interceder pelo mundo. Outra questão, queridos, Neemias era um intercessor organizado. Ele orou e jejuou durante 120 dias. E você, igreja, o que você tem feito neste momento? Será se você tem dedicado o seu tempo a reclamar, a blasfemar, a dizer que o mundo vai se acabar? Irmãos, nós somos levantados pelo Senhor para fazer a diferença nessa terra. E outra, nós somos forasteiros neste lugar. Dê glória e aleluia por isso. A sua terra não é em Canaã dos Carajás. A sua terra não é no Brasil. A sua terra é nas mansões celestiais com Cristo Jesus. Amém? Glorifique a Deus por esse momento, porque é nas dificuldades, é no momento de ruínas que nós nos levantamos para cativar a esperança em outros corações. Um outro aspecto para que eu cultive a esperança na minha vida e na vida dos meus irmãos. Ele sentiu, querido, a aflição das pessoas. E eu quero perguntar para você, igreja, você tem visto os aflitos ao lado da sua casa? Você tem visto as mulheres desempregadas, os homens desempregados? O que você tem feito pelas pessoas, pelos irmãos que estão ao seu lado? Neemias orou, jejuou, mas ele convocou o povo para tempo de restituição. Essa é a grande oportunidade que a igreja tem de convocar o povo para orar, de convocar o povo para jejuar e para buscar a direção do Senhor. Amém? Algo muito importante também para cultivar a esperança em tempo de restituição é confessar os nossos pecados diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Que nesta manhã você dobre os seus joelhos aí em Canaã dos Carajás e comece a confessar ao Senhor os pecados dessa cidade, os pecados deste lugar, os pecados da sua família, os pecados cometidos por nações, pelo nosso país, pelo mundo, meu irmão, porque Deus quer te levar para restituir a esperança neste lugar e nesta cidade. Glórias a Deus por isso, amém por isso, meu irmão. Um outro aspecto que nós devemos cultivar para restituir a nossa esperança. Sabe por que Neemias não desesperou, não ficou desesperançoso? Porque a esperança nele estava em reconhecer a soberania de Deus sobre si. E ele diz: ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível. Nós não temos que olhar os dados da ciência, não, meus irmãos, minhas irmãs, meus pastores. Nós temos que olhar para aquilo que Deus tem na palavra dele. No Egito, meus irmãos, quando Moisés estava ali a sair da terra de Canaã, a sair do Egito para adentrar na terra de Canaã, Moisés perguntou ao Senhor: e se Faraó perguntar, quem é que está mandando eu tirar o povo? Diga que o eu sou. E o eu sou do tempo do Egito é o mesmo do ano de 2020. Tome posse da soberania do Senhor na sua vida. Tome posse daquilo que Deus tem para você, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Neemias focalizou na grandeza de Deus. E se você for no livro de Gênesis, você vai ver que Deus fez os céus, a terra, os mares, delimitou o dia e a noite. Por que nós devemos nos desesperar? Nosso Deus é o Deus do impossível. Nosso Deus é o Deus que cura. Nosso Deus é o Deus que liberta. A palavra de Deus diz no Salmo 91 que caiam 1000 à nossa direita, 10.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Glórias a Deus, meus irmãos, glórias a Deus, minhas irmãs. Não é uma epidemia, não é uma doença, não é uma mudança de temperatura, ou seja lá o que for, que vai tirar a soberania do nosso Deus. Creia que Deus te levantou hoje nesse clamor, nesse movimento para renovar, para revigorar as tuas forças. E eu quero profetizar, mulher, você que está preocupada, você que está desesperada, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, olhe para o alto e veja quão grande é o Senhor. E tem um hino na harpa, o hino 84, que diz o seguinte: não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Não perturbe o seu coração, homem. Não perturbe o seu coração, mulher. É certo que o Senhor voltará. E a verdade é que Ele volta todos os dias, independentemente de pandemia. Mas nesse momento é o momento de você pensar como está a sua vida espiritual, como está a sua vida conjugal, como está o seu relacionamento com os filhos, como está o seu relacionamento com Deus. Pare neste momento e pense. Pare nesse momento para pensar. Quem é você nesse período de restituição? Deus quer nos levantar
para restituir muros nesse período chamado pandemia. Aproxime-se de Deus, meus irmãos. Sabe por quê? Porque é tempo de esperança. Deus fez uma aliança conosco. E você fez uma aliança com Deus. E nesse período, o Senhor está nos ensinando a depender dEle. Precisamos investir tempo em oração, em jejum. Precisamos nos colocar na brecha, mas precisamos, assim como Neemias, fechar brechas. Precisamos nos importar com o próximo. E quem é o próximo? Quem está do nosso lado? O nosso vizinho, o prefeito, as autoridades da nossa cidade. E em tempo de restituição, eu e você precisamos entender que o Senhor está no controle e nada é impossível para Deus. Sabe por que Neemias venceu? Porque ele não olhou para as ruínas, porque ele não olhou para as dificuldades, ele acreditou que havia esperança. E nessa manhã, você que está me ouvindo, eu quero profetizar na sua vida. Ore canta na baraia de covarabachaya. Atuita na barraia de canta chu na baraia de covarabachaya de canta. Are canta na barraia de covarabachaya. Você estava no seu conforto, né? Você estava dando muito valor apenas para o seu trabalho. Você não buscava intimidade com Deus. Aí agora você entra em desespero. Por quê, homem? Por quê, mulher? É tempo de esperança, mulher. O Senhor continua o mesmo. Ele vai te honrar, assim como honrou Neemias. E como diz o apóstolo Paulo, se viver é bom, mas se eu morrer é lucro. Eu te chamo para a morte dos seus desejos carnais. Eu te chamo para a morte da falta de perdão. Eu te chamo nessa noite para morrer o seu desânimo, o medo, e que o Espírito Santo possa viver no seu coração de um modo sobrenatural. Levante sua voz nesta manhã, igreja. Seja Neemias nessa cidade, meu irmão, minha irmã, minha pastora e meu pastor. Levante sua voz. Levante a sua voz. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, restitua muros caídos. Tem muros caídos nas famílias. Tem muros caídos nos relacionamentos entre pais e filhos. Tem muros caídos na fidelidade, no dízimos e nas ofertas. Tem muros caídos no relacionamento com o Senhor. Tem muros caídos, meus irmãos, na sua vida conjugal. E é isso que nos deixa desesperados. Não é a pandemia, querido, porque pandemia não pode mudar aquilo que está na palavra de Deus. E o livro de Efésios 1 diz que o Senhor nos escolheu, foi antes da fundação do mundo. Então eu quero dizer que você tenha esperança, que você creia que Deus te levantou nesse período. Para o que, evangelista Sheila? Pulgas,
para restituir a esperança de muitos. E é essa palavra que eu tenho para você. Feche os olhos neste momento e comece a pensar quais são os muros e portas que Deus quer que eu levante. Quais são as brechas que Deus quer que eu feche? Vamos orar então? Querido Deus, amado Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, bendizer o Senhor por tudo que o Senhor tem feito e irá fazer em nossa vida. Que o Senhor continue ministrando, abençoando na cidade de Canaã dos Carajás, Pai. Faça uma grande obra, Deus. Continue usando o pastor Kelvin e a pastora Simone como instrumento de bênção na tua obra. Bendizemos a ti, Pai, em nome de Jesus. Que palavra abençoada. Que palavra abençoada. Evangelista Sheila, nós nos conhecemos em Palmas, Tocantins. Uma época chave na minha chamada ministerial. Uma época em que eu pensei que era lá que eu deveria estar naquele momento. Na realidade, era lá que eu deveria estar naquele momento. Só que, infelizmente, eu coloquei a minha maneira, a minha força e o meu jeito e disse que era a força e o jeito de Deus. Não que eu estivesse mentindo. Era o meu entendimento naquela época. E era a forma que o Senhor estava permitindo trabalhar para me crescer. E naquela época, em Palmas, Tocantins, chegou um momento em que eu achei que não houvesse mais esperança ministerial para mim. Chegou uma época em que eu pensei que não houvesse esperança conjugal, que não houvesse esperança, expectativa, que não houvesse expectativas de amizade, de parentesco, até financeiramente. E naquele dia, eu me lembro aquele dia que tinha acabado todas as minhas esperanças. Eu decidi largar tudo, deixar tudo. Eu disse, Deus, eu entrego tudo ao Senhor. Eu vi que eu fiz tudo do meu jeito e da minha maneira. E eu achei que era o Senhor que estava me conduzindo, eu estava enganada. Sabe o que nos engana muitas vezes? Nosso próprio entendimento. E Provérbio de Salomão nos ensina que nós não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento. E foi um processo de crescimento, de amadurecimento, que o Senhor me levou a estar ali em Palmas, Tocantins, conhecendo pessoas maravilhosas, como a Sheila, como dentre outras pessoas que moravam ali. Uma época de cuidado, de zelo de Deus muito grande. Foram 9 meses que o Senhor me levou para ser gerada novamente. Na época eu entendia que estava sem esperança, mas o Senhor estava me gerando. E eu me lembro que quando eu entreguei tudo, uma amiga falou assim, dá um filme, pastora. Dá um filme, a sua história. E eu me lembro que naquela época era Orkut e eu tinha que responder uns relatórios e eu fui para um cyber para responder através do Orkut. Lá tinha uma palavra profética para mim, dizendo que eu não deveria desistir, que aquele dia tinha chegado a minha vitória e etc. E a minha entrega ao Senhor foi, eu vou entregar, vou voltar. E não estou nem aí para quem disser alguma coisa para mim, porque as minhas esperanças tinham acabado, mas eu não parei ali, eu queria recomeçar do zero, eu queria ser uma pessoa comum, eu queria ser uma pessoa neutra, eu não queria mais ser vista, eu não queria mais ser localizada, eu não queria ser mais focalizada, eu não queria ser mais ministra, eu queria ser apenas ovelha do bom pastor.
E eu tinha decidido, vou ser ovelha do bom pastor, mas eu quero te dizer uma coisa, que quando Deus te chama para algo, quando Deus te quer em alguma coisa, Ele não vai desistir de você. Ele não desiste de você. Por isso é que há esperança para você. Levanta-te. Não deixe que toda essa situação te pare, te barre. Não deixe que as reclamações e a murmúria te barrem ou te parem. Eu me lembro que naquele dia, quando eu entreguei tudo, né, tem até uma música, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. A tua esperança precisa ser deixada no altar. E o Senhor tem feito grandes coisas até os dias de hoje. E toda vez que você se sentir desesperançado, e todas as vezes que você for acometido pelo pecado, ou pelas situações, ou pelas aflições, ou pela tribulação, lembre de uma coisa: quem te chamou, quem te escolheu, Ele te alistou e Ele te prepara. Ele prepara a musculatura, Ele prepara a resistência, Ele prepara a perseverança, Ele prepara o crescimento, Ele prepara todas as coisas, todas as situações para te fazer crescer. Uma coisa eu te falo: não aceite as situações que te deixam indiferente, apáticos, que te deixam sem frutos. Se preocupe com os frutos, porque nós vemos que nós precisamos nascer ao cheiro das águas e sermos como plantas novas neste novo tempo, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor fez grandes coisas até os dias de hoje. Até mãe que eu não poderia ser, o Senhor me deu um fruto lindo, João Augusto. Até esposa que eu achei que eu nunca ia ser, o Senhor me deu um esposo que cuida e zela de mim, Kelvis. E estamos juntos nessa obra, estamos juntos nessa jornada. Ele não aparece no vídeo, João Augusto não aparece no vídeo, que a gente tem que ficar fazendo revezamento. Geralmente eu vou pela madrugada para fazer e eles estão dormindo. Mas que o Senhor venha visitar a tua casa e a tua família. E que você e a sua casa venha servir ao Senhor. Obrigada por até aqui ter participado dessa consagração. Mais tarde, ao meio-dia, exatamente ao meio-dia, saia com a sua família na porta de sua casa para estar clamando por Canaã. Todas as igrejas estão unidas para estar clamando em um único Deus, em uma única voz. Não vai se ouvir o som da Igreja de Deus, não vai se ouvir o som da Batista Nova Esperança, ou da Assembleia de Deus, ou da Luz para o Mundo, ou do Ministério Vida Cristã, ou do Ministério Tabernáculo do Renovo. Vai se ouvir o som da noiva de Cristo clamando por Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Pai querido, guarda a vida da tua igreja e que a esperança seja viva e eficaz na vida de cada um, e cada um saiba passar pelos processos, e que mesmo que exista um fio de esperança, Pai querido, saiba que eles podem ressurgir e nascer, plantados como plantas novas, Pai querido, que os seus frutos venham continuar sendo dados, e que eles possam se lembrar que quando os discípulos em Emaús pensavam que tinha acabado suas esperanças, o Senhor Jesus sempre vem e parte o pão, e sempre nos dá coisas novas, em nome de Jesus. Põe a sua mão na posição de receber aí na sua casa. Que o poder de Deus nosso Pai, que a graça poderosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações divinas do Santo Espírito de Deus estejam com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que a paz
que a esperança, que as águas cheirosas estejam aí na tua casa, em nome de Jesus. Amém.